Vamos aí ver a situação do julgamento da suspeição do conselheiro Tiago Pampolha. Foi importante. Vamos aí ver o vídeo em primeira mão do julgamento da suspeição do conselheiro Tiago Pampolha, onde foi presidido pela conselheira Mariana Montebello, ambos os processos, tanto da farra da GRAN como da contribuição militar. Ela juntou todos os dois de um só julgamento, porque um servia para um, servia para o outro, e foi assim o julgamento. Vamos assistir o vídeo, depois eu dou minhas considerações. Vamos ao vídeo do julgamento, gente. Na sequência, presidente, trago em rito sumário 2 processos que eu irei relatar em conjunto. Pela ordem, conselheira Mariana, aqui há declaração de suspeição de minha parte e também do conselheiro Tiago Pampolha Gonçalves. Por essa razão, eu passo a presidência a Vossa Excelência, que possa, então, portanto, presidir a matéria e também exalar o voto. Pois não, muito obrigada, presidente. Então, eu passo a conduzir a deliberação dos 2 feitos, antecipando, portanto, que estou relatando em conjunto os processos 104.641, 7 de 25 e 104.645, 3 de 25. Os 2 processos, eles versam a respeito de arguições de suspeição e impedimento apresentadas pelo mesmo recipiente em face do conselheiro Tiago Pampolha. O primeiro processo, ele traz uma arguição de suspeição em relação à denúncia que é objeto do processo 102.240.3 de 24, que discute supostos pagamentos indevidos a pensionistas da rubrica gratificação de risco de atividade militar. Esse processo, ele se encontra sob a minha relatoria. E o outro processo, em relação ao qual a arguição de suspeição, é o 104.645.3 de 25. Não, na verdade, é a denúncia 101.010.1 de 25, sob a relatoria do conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento, em que se discute uma suposta ilegalidade em regra estabelecida na Lei Estadual 9537 de 21, que exclui da norma de incidência de contribuição sobre a totalidade da remuneração e pensão dos militares ativos e inativos as pensões concedidas até 31 de dezembro de 2021. De maneira sintética, o recipiente, ele, nos 2 casos, pede o reconhecimento da suspeição e impedimento do conselheiro Tiago Pampolha, vice-presidente do TCE, para participar do julgamento das matérias tratadas nas denúncias. Eu destaco antecipadamente aos membros do colegiado que, regimentalmente, não há previsão de manifestação nem do Corpo Instrutivo, nem do Ministério Público de Contas em arguições de suspeição e impedimento. Exatamente por essa razão, eu trago ambos os feitos à apreciação plenária, com a observância do rito regimental, sem intervenção dessas 2 instâncias. E antecipo igualmente que o meu voto em ambos os casos é pela rejeição do pedido de suspeição e impedimento, pelos motivos que passo a expor. Basicamente, o recipiente, ele alega que existiria um vínculo institucional pretérito do conselheiro arguido com a administração estadual à época da edição das normas impugnadas, o que poderia afetar a sua imparcialidade. Atendendo às previsões regimentais, o conselheiro arguido, ele se pronunciou no processo e trouxe informações relevantes, especialmente no sentido de que não participou do processo legislativo que resultou na edição das normas questionadas, não exerceu atribuições relacionadas ao tema, respondendo por outra pasta, sem vínculo material com as matérias tratadas nas denúncias, e que considera desprovida de razoabilidade a alegação de que o exercício interino do cargo de governador do Estado, por curtos períodos de tempo, em lapso temporal absolutamente distanciado da época da edição da lei questionada, possa vir a vulnerar a sua imparcialidade para atuar no julgamento das denúncias subjacentes, e por essa razão ele não reconhece a alegada suspeição, uma vez ausentes fundamentos fáticos jurídicos para tanto. Em meu voto, eu apresento as distinções já conhecidas entre as hipóteses de impedimento, que são hipóteses objetivas de parcialidade,
com presunção absoluta de parcialidade previstas no artigo 144 e de suspeição que versam hipóteses subjetivas a demandarem prova concreta. E aplicando essa distinção ao caso concreto, eu vislumbro que as alegações trazidas pelo recipiente, em ambos os casos, elas são alegações genéricas, sem comprovação de interesse direto ou indireto, nem de atuação efetiva na elaboração das normas impugnadas. Não há demonstração de qualquer circunstância objetiva ou subjetiva capaz de comprometer a imparcialidade do conselheiro. A nomeação pelo chefe do executivo não se enquadra nas hipóteses legais de impedimento ou de suspeição, e de maneira específica no que se refere à denúncia instrumentalizada no processo 101.010.1 de 25, eu observo que ela já foi arquivada por decisão unânime do plenário dessa Corte em 11 de junho de 2025, sem resolução de mérito, e essa deliberação colegiada evidencia que a atuação individual do conselheiro arguido não exerceu qualquer influência determinante no resultado, não havendo indicativo de que sua participação tenha comprometido a regularidade, a imparcialidade ou a rigidez do julgamento. Por essa razão, o meu voto nos dois casos, a proposta de deliberação é exatamente a mesma, no sentido da rejeição das arguições, comunicação aos recipientes, levantamento do sigilo e anexação das arguições aos processos originários. Eu indago ao conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento como vota. Eu voto de acordo com Vossa Excelência. Conselheiro André Siqueira Martins. Acompanho Vossa Excelência. E conselheiro Cristiano Lacerda Guerra. Acompanho Vossa Excelência. Dessa maneira, de forma unânime, o tribunal delibera pela rejeição das arguições de suspeição, comunicação, levantamento do caráter sigiloso e anexação. Dessa forma, presidente, finalizando essa deliberação, eu devolvo a palavra a Vossa Excelência para continuação dos trabalhos. Gente, assistimos aí, né? Por unanimidade dos votos, foi considerado improcedente a suspeição. Não se considera suspeito o conselheiro Thiago Pampolha, a presidente, que é relatora de um dos processos, foi em cima das argumentações do conselheiro Thiago Pampolha, entendeu, ele argumentou, vocês viram aí, né, que ele não fazia parte da pasta dos militares, né? Quando o governador, na sua ausência, ele assumiu, na ausência do governador, assumiu a governança do Estado, não tinha como fazer nada sobre a situação dos militares, né? E também ratificou que no processo legislativo da elaboração da lei, ele não participou em nada. Então ele se considerou que não era suspeito e assim o corpo deliberativo entendeu. Ossos do ofício, gente, vamos acreditar. Vamos acreditar que vai seguir um devido processo legal. E a gente só tem que falar o seguinte: aumenta e muito a responsabilidade do conselheiro Thiago Pampolha. Aumentou e muito, né? Vai fazer parte do corpo deliberativo, que faça o seu voto no devido processo legal, analise bem o processo, ambos os processos, né? E como todos os outros conselheiros, né? Não tenha ingerência, não tenha pressão política externa, não tenha nada. O TCE tem o papel de controlador externo do Estado e tem que apurar muito bem esses dois processos, né? O da farra da GRAN e também o da contribuição militar. A gente espera isso aí. O mais importante disso tudo, os processos estão liberados, né, gente? O processo da farra da GRAN já está concluído, agora liberado. Tinha que passar por esse crivo e que venha o devido processo legal da farra da GRAN. E também o processo da contribuição militar, que é sobre os embargos, analisar os embargos de declaração e vamos tocar a bola, vamos seguir acompanhando tudo, que venha os dois processos aí a serem julgados. Major Luigi, um abraço.